Isso aí, vamos ao AltV Notícias aqui pela AltV. Eu sou Marcel Naves, nessa segunda-feira com muita chuva em São Paulo, o trânsito para lá de complicado e também parece que está complicada a situação um pouquinho, claro, para o governo Jair Bolsonaro. Antes de começar a falar mal do governo, é bom lembrar a você que nos acompanha, né, que pode e deve participar tanto pela nossa rede, que é a altv.com.br, temos o nosso WhatsApp aí, né? Você está vendo, é o 991807664, ou ainda, né, pelo YouTube, pelo Facebook, nas redes sociais, onde você acompanha em tempo real a programação da AltV. Agora sim, né, falando um pouquinho mal, as coisas não andam muito bem para o governo Jair Bolsonaro. Pelo menos é o que os números demonstram. E lembrando que na manhã, né, de hoje, na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a demissão, até que enfim, do ministro da Educação, Ricardo Vélez, não é mesmo? Que até então não sabe a que veio nem o que estava fazendo, né? Muito triste a situação de um ministério tão importante quanto é o Ministério da Educação, que sofre com cortes, que sofre com medidas erradas, decisões erradas, comentários equivocados, que vá tarde o ministro Vélez para onde nunca deveria ter chegado, aliás, de onde nunca deveria ter chegado, que é o Ministério da Educação. Vá longe e que possamos ter alguém de competência numa área primordial para a sociedade brasileira, que é o Ministério da Educação. Porque eu disse e abri o programa falando que as coisas não vão muito bem, né, para o governo de Jair Bolsonaro. Nós tivemos uma pesquisa interessante divulgada pelo Datafolha, né, Instituto de Pesquisas Datafolha, ligada, claro, à Folha de São Paulo, ao Grupo Folha de São Paulo. E os números demonstram aí um certo descontentamento da população com o Jair Bolsonaro, números que foram divulgados no domingo, mas que também demonstram um índice preocupante, embora o governo pareça que não esteja muito preocupado com isso não. Desde 1990, ou seja, desde a era Collor, nós não tínhamos um número tão ruim, né, expressivamente para um início de mandato. Lembrando que logo, logo o presidente Jair Bolsonaro completa 100 anos de governo. Pois bem, né, os números apresentados aqui, eu estava até vendo, claro, né, porque a hora que você... É que nem carro velho, quando você precisa ver, ele não aparece, né? Vamos lá. Quando você precisa ver, vamos aos números, 32% aprovam e 30% desaprovam o governo Bolsonaro. Diz aqui o textinho, vamos lá. 32% ótimo, bom, regular 33%, ruim, péssimo 30% e não sabem foram 4%. Tá? A pesquisa ouviu 2.086 pessoas com mais de 16 anos em 130 municípios nos dias 2 e 3 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a matéria diz, olha, é a pior avaliação para um presidente da República no início de primeiro mandato desde 1990. Fernando Collor, então do PRN, tinha 19% de reaprovação após 3 meses, contra 16% de Fernando Henrique Cardoso, né, Lula 7% e Dilma, né, aliás, 10% Lula e Dilma 7%. Estes foram os índices de rejeição, né, dos governos no primeiro mandato, né? Isso, deixa eu ver aqui, é isso aí mesmo, né? No primeiro mandato, ou seja, desde 1990. E não é muito difícil de analisarmos, não precisamos de nenhum especialista para analisarmos essa situação envolvendo o governo do presidente Jair Bolsonaro e por que um índice tão ruim para o governo, embora o governo, claro, recorreu ao Twitter, né, e disse que não estava muito incomodado com as divulgações deste índice que mostram esse descontentamento. E como eu disse, não é preciso ser nenhum bidu para analisar o porquê deste índice, ou os porquês deste índice. Veja, nós vamos completar aí 100 dias de mandato. E até agora, né, não analisamos, não paramos, não tivemos uma demonstração do que e para que veio este governo. As coisas, não tivemos nenhum projeto de expressão voltado até então. O índice de desemprego continua alarmante.
tivemos cortes na educação, né? Não tivemos nenhuma medida de destaque no que diz respeito ao combate ao crime organizado, que foi uma das bandeiras empunhadas, né, pelo presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, muitíssimo pouco ou quase nada foi feito até agora, e sem contar a atrapalhada da reforma da Previdência, que até então, mais uma vez, patinou, e como eu sempre digo, em virtude do governo não saber lidar com o Congresso Nacional, sobretudo a base de apoio que é ridícula no Congresso Nacional. Fica difícil, fica muito difícil. Um outro destaque nessa segunda-feira, triste destaque nessa segunda-feira, ocorreu no Rio de Janeiro, onde um carro foi fuzilado, aliás, o carro foi alvejado, fuzilado foram os donos do automóvel, por mais de 80 tiros. Eram dois homens, um músico de 51 anos, o seu sogro e uma criança. A criança passa bem, se não me engano, mas o homem morreu, os dois homens morreram. Eu vou só confirmar aqui o que de fato aconteceu. Olha, o carro foi alvejado. Gente, olha que absurdo. Eu só quero confirmar. Olha, o músico... Vou tirar o óculos que eu tô velho. O músico Evaldo dos Santos morreu na hora, baleado em ação do Exército em Guadalupe. Tá? O sogro dele, ele está internado, né? E a criança parece passar bem. O Exército matou o músico, o carro estava... O artista e a família foi fuzilado com mais de 80 tiros. A Polícia Civil diz que tudo indica que o veículo foi confundido com o de criminosos. Os militares foram ouvidos na delegacia, o caso é investigado pelo Exército. Tá. Inicialmente, né, informou que os agentes tinham respondido. A criança de 7 anos estava no carro. Tá? As 5 pessoas que estavam no carro iam para um chá de bebê. Evaldo, a esposa, o filho de 7 anos, o sogro de Evaldo, né, que é padrasto da esposa, e uma outra mulher. Né? Evaldo dos Santos, 51, morreu na hora. O sogro foi baleado, está quadro estável. A esposa e o filho de 7 anos e amiga não se feriram. Eu sempre digo aqui que falta inteligência, não é que falta inteligência, não estou dizendo aqui que as autoridades, a polícia militar, a polícia seja burra, não. Eu estou dizendo que falta um serviço de inteligência, um planejamento. Dizer que alvejou um carro, né, com 80 tiros, dizendo que foi um equívoco, que foi confundido, isso não existe. Ainda este fim de semana eu assisti a mais uma história, né, sobre o casal dos anos 30, Bonnie e Clyde, que foi também fuzilado numa emboscada. Nesse caso, mesmo assim, né, o policial parou o carro, se identificou, deu a voz de prisão e só depois seguiu-se o tiroteio quando houve uma ameaça por parte do casal criminoso. No Rio de Janeiro isso não existe. Quer dizer, você vê um carro, confunde com um bandido e simplesmente abre fogo. Isso é inadmissível, isso é inaceitável, porque você tem uma operação que conta, creio eu, com homens treinados, homens preparados. E simplesmente você tem uma tragédia como essa, ou seja, uma família indo para um chá de bebê, ter o carro atingido por mais de 80 tiros, e as autoridades vêm a público com a maior insensatez dizer que houve um engano. Horas, que país é esse? Que preparo é esse? É esse o exército que todos querem na rua, que todos idolatram, parabenizam? Eu acredito no bom senso do comando, né, do exército militar, para que esta tragédia seja devidamente esclarecida, para que os culpados sejam penalizados, que as vítimas sejam devidamente indenizadas, embora uma vida tenha sido ceifada. E para vidas não há indenização que chegue. É uma pena, é lamentável. Isso mora um despreparo, é algo, não se trata de um caso isolado.
se trata de um erro grave e que precisa ser reparado o quanto antes pelo Exército Brasileiro. E que não sejam omitidos dados, porque as investigações agora correm com a Justiça Militar. Nós esperamos realmente que esses fatos sejam esclarecidos e que essa situação não venha a se repetir. Repito, alvejar um carro com 80 tiros e dizer que isso foi um equívoco, não existe. Vamos aos destaques dos sites, meu amigo Paulo, para saber aí o que é notícia, né? E temos uma segunda-feira bem informada. Vamos lá, até gaguejo, fico bravo com essas histórias, sem comentários. Bolsonaro anuncia a demissão de Vélez Rodrigues do Ministério da Educação. Delegado diz que tudo indica Tudo indica que Exército metralhou o carro por engano. Que manchete estúpida. Como assim delegado diz que tudo indica? Quer dizer, o carro foi metralhado. Metralha-se um carro por engano? Senhor. PCC infiltrou doméstica e comprou casa vizinha à prisão para matar a gente. Funcionários disputam posto, aliás, do braço direito de Alcolumbre no Senado. Brasil não adotará sistema chileno, diz Guedes em propaganda do Ministério. Artistas nacionais ganham mais espaço e usam o Lollapalooza como palanque. São Paulo volta a uma final do Paulista após 16 anos com freguesia sobre Palmeiras, tá? Esses são os destaques do UOL. Destaque também para este festival que ocorreu nesse fim de semana, o Lollapalooza. Para quem gosta de rock, olha, ontem nós tivemos a apresentação, né, da banda Greta Van Fleet, fantástica. A molecada, realmente uma molecada de 20 anos, a média dos integrantes do Greta, né? E embora os maldosos dizem aí que a banda é a cópia Xerox do Led Zeppelin, é uma baita banda, uma maturidade, o pessoal realmente, olha, e aquela pegada de rock anos 70, fantástico. Gostei, vi e gostei muito. Saímos do UOL e vamos para um outro site aí, meu amigo Paulo. Vamos para o G1. Tá aí, Vélez cai após gestão marcada por polêmicas, recuos e demissões. Bolsonaro demite Vélez e anuncia Abraham Weintraub. É isso aí? Weintraub. Agora vai, vamos esperar o Jornal Nacional falar aí. No Ministério da Educação, 10 militares são presos após carro de família ser alvejado no Rio de Janeiro. Tudo indica que o Exército fuzilou o carro por engano, diz delegado. Bombeiros buscam desaparecidos após queda da ponte no Pará. Mercado reduz pela 6ª vez consecutiva a previsão de alta do PIB. Acionistas decidem tirar Carlos Ghosn do conselho da Nissan. Tá? E você tem ali a questão do imposto de renda, quem não fez, por favor, faça. Olha, e Lollapalooza, né? Novos clássicos do rock, né? Clássicos do rock e do rap dão um tom no domingo, né? Playlist reúne mais de 60 hits dos 3 dias do Lollapalooza. Tá aí, portanto, né? Os destaques desse festival, que felizmente ocorreu sem grandes problemas, sem problema no trânsito, né? Quem circulou ali na região do Autódromo, de Interlagos, né? Na noite de sexta-feira, noite de sábado e também no domingo, teve ali uma dor de cabeça, porque foi muito grande a quantidade de pessoas que assistiram aos 3 dias deste evento. Mais de 260 mil pessoas presentes ali no Autódromo de Interlagos. Foi um mega evento, um mega show e, claro, muita gente, né? Cabe a quem foi, né, ter se organizado para evitar contratempos. Agora, quem foi pego de surpresa, olha, reclamou bastante. Já falamos do UOL, já falamos do G1. Vamos encerrar, então, esse rápido giro de sites aqui pelo UOL TV Notícia. Vamos lá, Paulão. Aê, garoto! Estadão, Bolsonaro demite Vélez e anuncia novo nome, Weintraub.
na educação. Estagnada, a indústria tem a menor fatia do PIB em mais de 70 anos, tá? Você tem um dado interessante ali, né? Veja quem é a favor e contra a reforma na Câmara. Aí temos números expressivos ali, ó, 198 a favor e 95 contra. Ainda é grande o número de parlamentares contrários. Juiz da Lava Jato nega a Lula afastar delegado que o investiga. Saúde vê desperdício de recurso e quer ensinar a usar dinheiro de emendas. Tudo indica que Exército fuzilou carro de família por engano, diz delegado. Por que a bolsa cai e o dólar sobe com tanta instabilidade política? E secretário de Previdência acredita na aprovação da capitalização no Congresso, tá bom? Esses são os destaques do Jornal Estado de São Paulo e assim nós fechamos os destaques dos sites aqui pelo UOL-TV Notícias, que vai ficando por aqui. E claro, você acompanha toda a nossa programação, repito, altv.com.br, pelo Face e também pelo YouTube. E vamos acompanhar os desdobramentos deste absurdo que ocorreu no Rio de Janeiro. É um carro fuzilado com mais de 80 tiros por engano. Olha que só. Ah, me enganei. Vão lá, desce o dedo e matam, né? Uma pessoa, fere, deixam gravemente ferido outra pessoa. 80, um carro que é com a família para um chá de bebê. Que risco oferece um carro desse? Qual é a ameaça? Né? Por que esse carro foi confundido? Tem coisas que... difíceis, né? Difíceis de explicar. Ah, aliás, o governo anunciou hoje também o acordo feito com as famílias vítimas daquela escola que tivemos aquela tragédia, né, que os alunos entraram, mataram e depois se suicidaram. Houve aí um entendimento, uma indenização por perdas e danos, né? Os valores não foram divulgados, indenizações individuais e o governo reconhecendo ali a sua participação na segurança dessas pessoas, dessa escola aqui em Suzano, né, bem pertinho aqui de São Paulo, que todo mundo acompanhou a exaustão. Gente, dessa forma nós vamos ficando por aqui. Boa chuva, boa segunda-feira para você. Beijão e continue com a gente aí pelo altv.com.br.